Quero cumprimentar você nesse momento com a paz do Senhor. Eu quero falar algo para você aqui sobre o que Jesus faz por nós. Você já parou, já pensou? Jesus oferece para nós um barco com um motor muito forte. Um barco para que nós possamos trilhar, seguir a nossa jornada aqui nessa terra, até nós chegarmos no céu. Mas as pessoas colocam, olha bem, as pessoas colocam empecilho, querendo não entrar no barco de Jesus, que tem motor preparado para nos guiar. O que elas fazem? Elas não colocam em prática o que Jesus ensina, e elas colocam o seu próprio barco. Sabe aquele barco que é guiado a vela? Não tem motor, ele vai aonde o vento está soprando. Você utiliza esse barco, o teu entendimento, o que tu bem entende, o que tu sabe, aonde você decide ir, tu vais. Aí é direção com o barco à vela. Mas tem outras pessoas que não entram nessa ideologia. Eles pegam e começam a entrar num barco que ele é movido a remo, suas próprias forças, querendo chegar num determinado lugar, remando, começa a enfrentar as tempestades, o mar, que é as dificuldades da nossa vida, e a pessoa começa a cansar porque remar com as suas próprias forças, não consegue chegar nos seus objetivos, chega na metade ou numa altura quase chegando, desiste, porque não quiseram andar no barco de Jesus, que é movido a motor. E esse combustível que é utilizado no barco de Jesus, o combustível é obediência, é se abstinar, recusar, não querer viver nas suas próprias forças, nas suas próprias vontades, no seu próprio entendimento, mas viver na obediência e na vontade do Senhor. Essa analogia maravilhosa que Deus me inspira, que Deus me deu nesta manhã, eu quero compartilhar com você. Olha bem, um barco a motor. Quando seguimos o ensinamento de Jesus e praticamos obediência, temos um barco a motor que Jesus nos oferece, que nos impulsiona em direção aos nossos objetivos e propósitos. O motor representa a força da fé e da prática. É algo que nos leva adiante com mais felicidade e rapidez. O combustível da obediência, a obediência é realmente o combustível que alimenta esse motor quando nós comprometemos a fazer o que Jesus nos ensina e encontramos direção e força para enfrentar as dificuldades. É como se estivéssemos navegando em águas tranquilas, mesmo quando as tempestades tentam nos desviar do nosso objetivo. Agora, o barco à vela, por outro lado, é aquele que
não colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, podemos até sentir como se estivéssemos em um barco à vela, dependendo do vento. Isso pode ser muito incerto e difícil, pois o vento pode mudar a qualquer momento, levar-os em direção inesperada. O barco a remo, no caso do barco a remo, isso simboliza o esforço constante e muitas vezes exaustivo de tentarmos avançar sem uma direção clara ou sem a força necessária. A vida pode se tornar cansativa quando não estamos encorajados nos princípios que Jesus nos deixou. Liberdade em Cristo. Como você pode ter essa certeza? E você pode dar glória a Deus, porque Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar da escravidão do pecado. E hoje nós somos livres, até mesmo para escolher qual a embarcação que nós queremos andar. Na embarcação à vela, na embarcação a remo, ou na embarcação de Jesus que tem motor. O que isso vai nos proporcionar quando estamos embarcados no barco aonde há Jesus, aonde há motor para nos guiar? Nós vamos chegar, vamos navegar em meios conflitos, em meios problemas, mas nós temos a direção certa que nós vamos chegar. Porque Jesus está no barco, estamos no barco de Jesus. Isso é quando podemos navegar com confiança e propósito. Agora eu digo para você, você vai continuar remando? Ou você vai continuar no teu barco esperando que o vento sopre para o lado que você quer ir? Ou você vai querer estar no barco de Jesus? Quando Jesus cita, lá em Marcos 17, 24, que ele coloca ali os dois alicerces, do homem que constrói a sua casa na rocha, vem a água, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e a casa continua de pé. É quando você está no barco de Jesus. Esse barco tem motor. Só basta você entrar com combustível, que é a fé, a obediência aos ensinamentos de Cristo. Quando Jesus diz, Mateus 7, 24, ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. O que é o praticar? Ter fé, ter esperança, ter confiança e ter obediência. Aquele que ouve as minhas palavras, os meus ensinamentos e as coloca em prática, aí ele traz, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir a luta, pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir a enxurrada, e essa casa não sai do lugar. Mas aquele que somente ouve, tem Jesus como seu mestre, tem todo o entendimento da palavra, conhece a palavra de Deus, ele está no barco à vela. Aonde o vento toca, ele vai, com o seu entendimento, com a sua compreensão, mas ele não quer obedecer o ídolo de Jesus, ele não quer obedecer de quando Jesus diz assim, como que vocês vão saber se vocês estão na minha vontade? Quando vocês não praticar o que o mundo está praticando, vocês estão agradando a mim. Agora, quando vocês estão praticando o que o mundo pratica, vocês não estão agradando a mim. Isso é fácil de nós entendermos. Mas quando nós pegamos
e construímos a nossa casa sobre areia. É quando nós entramos no barco à vela, que estamos conduzidos pelo vento, pelos pensamentos de outras pessoas, pela orientação de outras pessoas que só querem ver a nossa destruição. Aí o vento começa a soprar o contrário, nos leva por direção que nós não queríamos irmos. Mas eu digo uma coisa para ti, também tem um barco que você rema, com um remo, você está em alto mar, as ondas estão ao contrário, mas você não para de remar, você está remando com as tuas forças mesmos. Você não está no barco de Jesus, porque o barco de Jesus só exige de você obediência, só exige de você confiança, só exige de você obedecer a palavra do Senhor, colocar em prática e exercer a palavra do Senhor, ouvir e praticar. Você escolhe hoje, vai querer continuar remando aí com o seu remo, com as tuas forças, eu faço, acontece, é do meu jeito. Não faz isso. Ou você vai querer entrar num barco à vela, para onde o vento te levar, para onde as pessoas dizer para tu ir, vão te levar para um lugar de festa, de bebedice, de orgia, mas lá, a princípio representa que você está andando num barco à vela, está indo legal, está indo em frente, está em vento em popa. Mas quando dá vento ao contrário, ele vai te levar para lugares que depois vai ser lugar de tristeza, de angústia, de sofrimento. Então não entra nessa, fica no barco de Jesus, fica no barco de Jesus. Esse barco vai te conduzir. Você vai enfrentar as dificuldades, você vai enfrentar as lutas, porque quando olhamos para a passagem, quando Jesus conta ali, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele vai enfrentar vento, tempestade, enchente, problemas, mas a sua casa vai continuar de pé. Agora, quando você só ouve e não coloca em prática, é quando você está remando, quando você está num barco à vela. Aí você edifica a casa sobre os teus entendimentos. Aí vem a chuva, vem a tempestade, vem a enxurrada, vem o vento e a destruição é terrível. Tu pode ver que as duas comparações, todas elas têm os mesmos problemas. Mas aquela que permanece na rocha, que é Cristo, na obediência, ela permanece de pé. A outra é destruída, fica em ruínas. Então vale a pena obedecer, vale a pena você enfrentar as dificuldades, porque Cristo está contigo no barco. Quando você obedece, quando você se esforça, quando você empenha-se para estar na casa do Senhor, quando você não mede esforço para fazer a obra de Deus. Jesus já morreu por mim, por você, para nós ser livres. Por que nós andarmos num barco da vela ou em aventuras, ou por que nós estar remando com as nossas próprias forças? Só precisa nós obedecer, só precisa nós fazer a vontade do Senhor. Nós estaremos num barco que não vamos fazer força, vamos assim gozarmos da presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu deixo essa palavra nesse domingo, nesse dia, mas talvez você vai ouvir ela em outro dia. Deus me inspira para trazer esta palavra para você, especificamente para você que vai ouvir. Confia, obedece e toca a vida em frente, mas no barco aonde há Jesus. E aonde há Jesus, ali tem motor que não vai ser necessário você ficar esperando o vento soprar, não vai ser preciso você fazer força para você navegar, para você pegar o remo e andar, fazer força com as tuas próprias forças. Só o que tu deve fazer, reforça novamente, dizer: obedece,
ouça a palavra do Senhor e coloque em prática. Aleluia. Esse que vos falou, seu amigo em Cristo Jesus, evangelista Moacir Cruz. Obrigado por você me ouvir até aqui. Deixa o teu like se você está ouvindo pela rede social. Deixa aí seus comentários e vamos divulgarmos a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse que não é para nós ganhar almas, mas é para nós divulgarmos a sua palavra, porque a sua palavra ela transforma, fazer com que o povo conheça a verdade, porque ele fala em São João 8 e verso 32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Aí mais à frente ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor.